Ó. Então, isso aqui fica o limite com x tendendo a 2 de... Aí, ó, limite da soma é a soma dos... Desde que os limites existam. Mas vamos supor que existe. Se existirem, beleza. Então, isso é o limite de quê? Se não existir, eu apago tudo. 2 é a terceira, sobre x menos 2. Mas, supondo que existe, se eles existem, o limite da soma é a soma dos limites. Mais o quê? Limite, quando x tende a 2, de quem, hein? De 2 vezes x, menos 2 vezes 2, sobre x menos 2. Agora vamos ver se eles existem. Isso aqui é o limite, quando x tende a 2, de quem, hein? Fatora. X menos 2 vezes quanto? x2 mais 2x mais 4, dividido por x menos 2, mais o que? Limite em 2, x tendendo a 2, e aqui fica 2 vezes x menos 2 sobre x menos 2. Aí agora eu uso a minha proposição, e portanto eu posso escrever isso como sendo o limite com x tendendo a 2 de quem? De x2 mais 2x mais 4. Mais o limite quando x tende a 2 de quem? De 2. Quanto é esse limite aqui? Existe, ó, existe. E quanto é esse limite aqui? É 2, que o limite da constante é a constante. Então, quanto é que dá o limite? 14. Não precisa apagar nada, tá? De fato, o limite da soma é a soma dos limites, porque os limites existem, tá? Então, essa igualdade aqui funciona. O limite da soma é a soma dos limites. Os limites existem. O limite dessa expressão quanto é? 12, e o limite dessa? 2. Então, morreu, acabou o limite, tá? Outra coisa. Cada limite, vocês têm que aprender o seguinte, cada limite, tá? Cada limite da forma, da seguinte forma, limite de f de x sobre g de x, com x tendendo a p, onde o limite de f de x com x tendendo a p é 0, tá? E o limite de g de x com x, silêncio, é 0, ou seja, cada limite dessa forma, limite de f de x sobre g de x com x tendendo a p, onde o limite do numerador é 0 e o limite do denominador é 0, ele recebe o nome. Ele é denominado, ele é nomeado indeterminação 0 sobre 0. Ele é denominado indeterminação, vou botar até de vermelho aqui, ele é denominado indeterminação 0 sobre 0. Tá certo? Ó, é o limite que é a indeterminação 0 sobre 0. Não é 0 sobre 0 que é a indeterminação, não. 0 sobre 0 é uma indefinição. É uma indefinição matemática. Isso é uma coisa. Outra coisa,
Cada limite dessa forma, onde o numerador tem limite zero e o denominador tem limite zero, é denominado indeterminação 0 sobre 0. Isso aqui não é conta. Isso aqui é só uma notação para os limites dessa forma. Entendido? Esse 0 sobre 0 eu me permito escrever isso quando? Quando eu estou diante do quê? De uma indeterminação. Quando eu estou diante de um limite desse tipo. Tá certo? O que é indeterminação 0 sobre 0? É um limite desse tipo, onde o numerador tem limite 0 e o denominador tem limite 0. E 0 sobre 0? Bem, no contexto de operações aritméticas, isso continua sendo uma indefinição. Indefinição. Isso não está definido. Tá? No contexto de operação aritmética, de divisão, isso não está definido. Isso é uma coisa. Outra coisa, se eu tenho um limite dessa forma, onde o numerador tem limite 0, o denominador tem limite 0, esse limite ele é denominado, o limite, tá? O limite, com essa aparência, ele é denominado uma o quê? Indeterminação 0 sobre 0. É denominado uma, porque tem várias, tá? Exemplos de indeterminações, né? Tem várias. Isso aqui é indefinição, tá? Eu apaguei a indefinição. Então, exemplos de indeterminações matemáticas. Limite com x tendendo a 1 de x4 menos 1 sobre x2 menos 1. Isso aqui é uma indeterminação 0 sobre 0. É o limite. Então, quando você calcula, ó, isso aqui é uma indeterminação, ó. Esse limite é uma indeterminação. Por quê? Porque o numerador tem limite 0 e o denominador tem limite 0. Mas qual é o valor do limite? Qual é? 14. Não saiam por aí dizendo que 0 sobre 0 é 14. Não. Esse limite é 14. E esse limite é, olhando para cá, ele é o quê? Olhando para cá, isso aqui, isso é uma indeterminação. 0 sobre 0. Só isso. Tá? Isso aqui não é indeterminação, ó. Deixa eu ver. Esse limite sendo... Isso aqui é uma indeterminação, esse limite? Não. Esse limite é uma indeterminação? Não. Quem é indeterminação é esse limite. Essa expressão aqui. E tem mais indeterminações, tá? 0 sobre 0 é uma delas. Que é a denotação, né? Então, esse limite é uma indeterminação. Esse limite é outra indeterminação, tá? Esse limite aqui, ó. Então, são todas indeterminações. Por quê? Porque é o limite de um quociente, que é uma indeterminação 0 sobre 0. É o limite do quociente de duas funções, onde a função numerador tem limite 0 e a função denominador também tem limite 0. Só isso, gente. Só isso. Tá? E o valor do limite pode não existir ou pode existir. Há 4 possibilidades para um limite. Ele ser um número real, ele ser mais infinito, ele ser menos infinito ou ele não existir. E aí, não sei, eu acho que na próxima aula você vai aprender. Tá? Eu acho que já dá na próxima aula, já dá. Talvez eu dê uma pulada, uma invertida. Tá? Ou na próxima você vai calcular limite desse tipo aqui. Limite quando x tende a 1 de x2 mais 2x sobre x menos 1 ao quadrado. Qual o limite do numerador?
3. Qual é o limite do denominador? É uma indeterminação 0 sobre 0? Não. Mas também não dá para calcular pelas propriedades operatórias. Porque o limite do denominador é 0. Então, o que é esse limite? Tá? Então, isso aqui fica para as próximas aulas. Tá? Então, hoje vocês aprenderam que se duas funções coincidem numa vizinhança aberta e estrita de um ponto, e uma delas, nesse ponto, tem limite, a outra também tem, os limites são iguais. Nós dizemos que duas funções coincidem no conjunto, quando esse conjunto está contido na intersecção dos dois domínios, e f de x, se um é f, a outra é g, f de x é g de x, para todo x nesse conjunto, tá? Corrigindo aí, comecei errado, mas depois corrigi. Entendido? E nós dizemos que uma função está definida num ponto quando esse ponto pertence ao domínio da função. Nós dizemos que uma função está definida num conjunto quando esse conjunto está contido no domínio da função. De novo, quando é que duas funções coincidem num conjunto? Quando as duas funções estão definidas nesse conjunto e os seus valores em qualquer ponto desse conjunto são iguais. Vocês observem que eu sempre me refiro a um número real como um ponto, por causa da correspondência que existe entre a reta numérica e o conjunto dos números reais. A cada número real corresponde um único ponto do plano e, reciprocamente, cada ponto do plano corresponde a um único número real. Diga. O conteúdo da prova vai até qual aula? Até a aula de hoje. Tá? Até a aula de hoje. Pronto, podem ir. Encerra aí, gato.